Conexão Unicinos. Apoio Bonjour. We give you fashion to be yourself. Olá, hoje é terça-feira, 18 de junho. E você acompanha a Conexão Unicinos pela TV e pela FM 103.3. Protestos pelo Brasil. Manifestações pelo país reuniram mais de 250 mil pessoas nesta segunda-feira. E o programa de hoje é especial sobre as reivindicações que marcam os últimos dias. No estúdio, a gente conversa com professores da Unicinos e com uma participante das manifestações para entender melhor os motivos que desencadearam os protestos e o papel do jovem na sociedade atual. Vamos falar ainda sobre a cobertura da mídia em fatos como esse e também sobre as possíveis soluções e resultados que o movimento pode alcançar. Eu sou Rodrigo de Oliveira, jornalista da Unicinos FM. Eu sou Vanessa Ores, jornalista da TV Unicinos. Conexão Unicinos está começando agora. Fique com a gente. Na noite desta segunda-feira, milhares de pessoas foram às ruas em diversas cidades do Brasil como sinal de insatisfação. Os protestos tomaram as ruas tanto das grandes capitais quanto de cidades das regiões metropolitanas. Ainda que boa parte das manifestações tenha sido realizada pacificamente, aconteceram depredações e vandalismos, principalmente em Porto Alegre e no Rio de Janeiro. Para entendermos melhor, então, como os protestos iniciaram, os motivos que estão levando tantos brasileiros às ruas e ainda conversarmos sobre a cobertura da imprensa nesse fato, recebemos aqui no estúdio Nadir Lara Júnior, que é professor de Ciências Sociais aqui da Unicinos, também com a gente Carlos Ian, professor de jornalismo da universidade, e ainda Letícia Birk, que é estudante de comunicação digital e participou das manifestações aqui então na região. Olá, sejam bem-vindos. Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos. Obrigado. Professor Nadir, para a gente começar essa conversa, é importante a gente entender por que o nosso país agora está vivendo esse momento de tantas manifestações. É porque, na verdade, historicamente, o Brasil sempre foi um país, né, que se manifestou. Só que a gente, talvez agora, a gente está vivendo um momento ímpar, assim, que muita gente agora saiu e muita gente agora desvinculada de partido, de grandes organizações, né? Mas eu acho que, historicamente, a gente sempre teve esse movimento de resistência, né? E, ultimamente, tivemos diretas já, fora Collor, e agora temos essa grande mobilização novamente no cenário nacional, que é, assim, eu acho que estamos no momento ímpar da nossa história. Mas é curiosa essa história partidária também, né? Porque o que se ouviu muito, né, dos manifestantes de ontem é que quando sempre surgia alguma bandeira partidária, as pessoas pediam que não falassem nisso e que realmente fizessem o protesto sobre outros assuntos, né, não partidários. E isso que é curioso mesmo ver nesse protesto de ontem. Isso, eu acho que essa é o ponto importante, é o ponto, né, que a gente tem que destacar. Porque o que isso significa? Significa que o modelo político se esgotou. Não dá mais. Não dá mais porque os partidos políticos tiveram sua função num determinado momento da história do país e agora eu acho que as pessoas estão dizendo, olha, temos que partir para uma outra coisa. E, professor, a gente viu que muitas dessas manifestações, elas foram elaboradas, elas começaram justamente nas redes sociais, né? Como é que a gente pode avaliar também esse momento das pessoas se mobilizarem através desse meio de comunicação, digamos assim, e irem para as ruas protestar? Olha só, Vanessa e Rodrigo, eu faço uma leitura da seguinte forma, acho que um dos motivos também da própria crítica, da própria manifestação, é um descontentamento com os meios de comunicação de massa. Então, quer dizer, os meios de comunicação de massa, o próprio jornalismo e a própria imprensa, ela também não está atendendo aos anseios, ao que essas manifestações estão trazendo. Então, as mídias sociais, que são apontadas, de certa forma, como esse novo espaço onde surgiram esses novos atores, sejam eles atores individuais ou atores coletivos, ela está substituindo esse papel que, de repente, a gente poderia colocar como o jornalismo que se aventurava a dizer que ele era uma espécie de um quarto poder. Então, acho que também há esse clamor de um novo tipo de mídia, de um novo tipo de imprensa e de uma nova forma de comunicar isso que está colocado ali. Eu acompanhei ontem, por exemplo, a cobertura da Globo News, da TV Com também, uma coisa que eu percebi muito, quando qualquer repórter entrava no ar, havia muitas vaias, e vaias durante, né, a passagem do repórter. Então mostrava também bastante, né, o descontentamento das pessoas que estavam por ali também, né, professor? Sim, Rodrigo, e eu diria não é só a vaia, eu acho que vai, porque
o próprio jornalismo, acho que a gente pode aqui citar casos e coisas que aconteceram. Por exemplo, nós vimos o Datena, que fez uma pesquisa no ar em que as pessoas desmentiram a pesquisa que ele estava fazendo. E aí ele chega e ele diz o seguinte: reformula a pergunta porque o povo não está entendendo o que eu estou perguntando. E continuou, no caso, a reprovação à pergunta que ele fazia, tal, no caso. E ele modificou a pergunta e as pessoas continuaram a dizer que o que ele estava dizendo e perguntando estava equivocado. E o Datena vem e diz assim: retira essa pergunta do ar porque as pessoas não estão entendendo o que eu estou perguntando. Ou seja, quer dizer, eu acho que há esse enfrentamento aberto também à mídia e à imprensa. E é bom, a Letícia, a gente está aqui com ela teve em algumas manifestações, né? Letícia, explica pra gente o que te motivou a participar, como é que você ficou sabendo também? Isso, eu participei em Novo Hamburgo e foi exatamente através das redes sociais, recebi diversos convites com divulgação dos protestos que aconteceriam em todo o país. E realmente foram muitos municípios participando. E, inclusive, inicialmente eu iria até Porto Alegre e de última hora abriu também uma manifestação em Novo Hamburgo, que estou resolvendo no meu município. E foi muito legal tu ver a participação do público e as pessoas realmente de uma forma pacífica, lutando pelos seus direitos e chamando outras pessoas para participar também. Então, no momento que tu ia caminhando, não era só quem estava nas redes sociais que estava ali. As pessoas que estavam na rua mesmo acabaram participando também. As pessoas desciam dos seus prédios para acompanhar toda a manifestação. Foi contagiante naquele momento ali. É realmente muito contagiante. O professor Nadir quer complementar, professor? Eu acho que o brasileiro está gostando, de novo, de ocupar as ruas, né, pacificamente, e que um lugar que foi retirado durante a ditadura militar, né? Isso tem que ser visto com bons olhos, professor, porque a gente ouve as pessoas comentarem, porque são baderneiros, são pessoas que querem tirar aí o sossego do dia a dia, mas na verdade não, a gente tem que enxergar por esse lado também de que faz parte da democracia, de que é o papel do cidadão também mostrar essa insatisfação e correr atrás dos direitos. Eu vi um cartaz assim: desculpa o transtorno, estamos reformando o Brasil, estamos mudando o Brasil. É mais ou menos isso, assim. E aí eu queria só chamar a atenção, o professor estava falando muito bem aqui a colocação sobre a mídia, e aí eu fico pensando assim, né? Por que a mídia divulga que houve vandalismo por parte dos manifestantes e não fala que houve vandalismo por parte da polícia? 90% dos enfrentamentos e violência foram disparados, iniciados pela polícia, né? E outro detalhe importante que é interessante comentar é que as pessoas que cometem os delitos no momento da manifestação é a minoria. A maior parte está ali de uma forma pacífica mesmo, reivindicando seus direitos, sem que haja algum momento de agressão, sabe? E muitos, claro, numa manifestação são 30, 40, 50 mil pessoas, tem gente de todo tipo, com todas as intenções ali. Mas a gente tem acompanhado, pelo que eu tenho acompanhado, nas grandes capitais, Belo Horizonte ontem foi uma prova cabal disso, São Paulo, de que todos os atos mais violentos foram iniciados pela polícia. E eu acho que duas coisas ficam explícitas aí. Primeira, a polícia sempre foi violenta e agora não tem como esconder. Segundo, os governantes, né, se escondem atrás de uma postura machista, né, do machão que vai mandar descer o cacete em quem desrespeita, né, e também isso ficou claro, evidente, né? Eu só queria complementar isso. Eu morei 14 anos em Belo Horizonte e eu vivi justamente em Belo Horizonte nos anos 80, ali que foi justamente aquele processo de redemocratização e tal. E eu diria assim, do que eu conheço, também morei em outras capitais e tal. Meu pai era militar, então essa é uma questão bem curiosa. E o que eu sempre senti assim, eu achava sempre a polícia de Minas a mais truculenta do país, ou uma das mais truculentas. E ontem, o que me chamou muita atenção, eu venho monitorando um pouco o que acontece, porque boa parte da minha família e meus amigos moram ali em Belo Horizonte, e uma das coisas que ontem me chamava a atenção era justamente há uma certa mudança de mentalidade, embora concorde plenamente com o professor Nadir aqui, que há ainda muito esse resquício da ditadura, essa cultura que existe de autoritarismo dentro das polícias. Mas eu diria assim, nós temos também uma outra tensão que a gente comentou pouco aqui, que é o seguinte, quer dizer, a liberdade de manifestação, ela é também proporcional ao direito de ir e vir.
Então eu acho que também da parte de quem está se manifestando, dos próprios manifestantes, eu acho que a gente também tem ainda que aprender a respeitar também, a conjugar esse direito que é também das pessoas que estão querendo circular. É que no momento, por exemplo, ontem quando começaram a colocar um fogo num ônibus, né, em Porto Alegre, a Carris tirou vários dos ônibus que estavam circulando por ali. Então Perfeito. É um problema, por exemplo, para as pessoas, para os transeuntes que estão ali realmente, né, querendo voltar para casa, por exemplo. Isso. E aí, só para terminar na linha desse raciocínio do que tu trazes, talvez o professor tenha um outro complemento, uma outra postura, uma outra opinião. Eu acho que nós estamos avançando nesse país, nesse enraizamento disso que eu chamo da democracia. E aí, se a gente for olhar, quer dizer, o próprio Estado, que a gente comentava antes do programa aqui, quer dizer, acho que a grande questão, a grande demanda, não é o passe, não é os 20 centavos para mim a questão. A questão que a manifestação está colocando é: queremos uma reforma estrutural do Estado brasileiro. Essa para mim é a questão. E aí o que acontece? Quer dizer, essa reforma estrutural do Estado brasileiro, ela passa por uma outra mídia, ela passa por uma outra política, ela passa por uma outra concepção de transporte público, ela passa por uma outra concepção do espaço urbano, ela passa por uma outra concepção de lazer. Se a gente olhar, eu fico muito olhando os cartazes que vêm das manifestações, e aí um aspecto que vem do Rio de Janeiro, eu vi isso muito fortemente, quando eles dizem assim: queremos uma saúde padrão FIFA, queremos uma educação padrão FIFA. Não se está questionando se a Copa pode ou não pode. Nós somos um país do futebol, a gente quer Copa, a gente quer futebol. Mas se quer também algo da linha do seguinte raciocínio: se nós temos dinheiro para construir esses estádios, para bancar essa Copa do Mundo, em que o dinheiro vai para a FIFA e não fica entre nós, também queremos saúde com esse padrão, queremos educação com esse padrão, queremos transporte público com esse padrão. Tá certo. Bom, daqui a pouquinho a gente fala mais sobre isso, sobre os motivos dessas reivindicações, né, Rodrigo? Isso. Agora a Conexão faz uma pausa para um rápido intervalo, então na volta a gente continua essa conversa aqui com os nossos entrevistados. Isso, vamos falar mais ainda sobre as manifestações que aconteceram ontem, então, aqui no Brasil. Já voltamos.